Paz do Senhor. 19h30 em ponto. Você pode colocar de pé, por favor? Que bom que você é pontual, que você está aqui. Parabéns, Deus te abençoe. Que bom que nós estamos aqui, véspera de um final de semana importante. Particularmente a data que eu mais amo, mais celebro, mais me alegro. E nós já vamos começar tudo aquilo que Deus tem para nós hoje no culto, amém? Abra teu coração. Queria começar esse culto lendo Salmo de número 87. Versículo 7, 87, 7, isso aí, NA mesmo. O salmista diz assim: todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em... Você pode repetir comigo? Diga assim: todas as minhas fontes estão em ti. Mais uma vez, todas as minhas fontes estão em ti. A minha oração nessa noite é para que essa palavra seja uma verdade no meu e no seu coração. Fonte é o início, é onde surge, é onde nasce, é onde brota, é onde acontece. E o salmista fala que todas as minhas fontes, ou tudo aquilo que nasce, ou tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que brota, estão em ti. Que a tua esperança possa estar nele, que a tua alegria possa estar nele, que a tua força possa vir dele, que a tua motivação de continuar possa vir dele. Sabe, queridos, se nós colocarmos isso como meta do nosso coração, Deus, não interessa o que, a área, o lugar, qual é o tempo, o modo, ou em tudo aquilo que eu vivo, mas que tudo aquilo que aconteça, que a fonte seja o Senhor, que a fonte seja o altar, que a fonte seja a tua presença. É trabalho, que a fonte seja. É relacionamento, que a fonte seja. É a parte emocional, que a fonte seja. Que tudo em nós possa estar direcionado à fonte que é o nosso Deus. Amém? Pai, essa é a nossa oração nessa noite. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente. Queremos declarar, Pai, que o Senhor é a nossa fonte e que tudo aquilo que nós precisamos, que tudo aquilo que nós desejamos, que tudo aquilo que nós ansiamos, que tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, tudo está na fonte que é o Senhor, Pai. Entregamos os nossos corações, a nossa casa, a nossa família, entregamos esse início de feriado, Pai, esses dias tão importantes que marcam, Pai, algo tão lindo, Pai, que algo tão poderoso, Senhor, onde, Pai, o céu venceu, Pai, nós celebramos aquilo que o diabo treme, Pai, porque o céu venceu, o Senhor venceu, Pai, então nós nos alegramos, Pai, e queremos nessa noite adorar ao Senhor. Receba o culto, o culto é para o Senhor, Pai, nós te amamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, queridos. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz. Eu posso ouvir os anjos aqui. E os céus desceram neste. Eu posso ouvir. Eu posso ouvir
os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. E os céus desceram aqui, Senhor, e eu te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Tu és o único Senhor. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Eu te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. E os céus desceram neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. E os céus desceram neste lugar. E eu te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, Senhor, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Oh, no ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro. Eu posso ver no ambiente de glória, Ele está. No ambiente de glória, no ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o leão, o Cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o Cordeiro e o leão assentado à mesa.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possa experimentar qual seja a agradável, perfeita e vontade de Deus. Senhor, é isso que queremos, ó Pai. Experimentar, ó Deus, a Tua perfeita, agradável e vontade, Senhor. É no centro da Tua vontade que queremos estar, ó Pai. É no centro da Tua vontade, Deus, que queremos permanecer, Senhor. Que seja feita a Sua vontade sobre nossas vidas, ó Pai. Que os nossos caminhos não sejam nossos
caminhos escolhidos por nós, ó Deus, que sejam os caminhos, ó Pai, que o Senhor tem para nós, que sejam os caminhos que o Senhor tem preparados para nós, Senhor. Nosso coração queima por Ti, ó Deus. Queremos queimar cada dia mais pelo Senhor, ó Deus. Queremos, ó Pai, mergulhar mais fundo, ó Deus, no sentimento, no entendimento, ó Pai, que não existe outro além de Ti, Senhor. Que não existe outro Deus além do Senhor. É o Senhor quem determina o hoje, é o Senhor quem determina o amanhã, porque a Tua vontade é perfeita, é boa e é agradável, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, Senhor. Tua vontade, Senhor. E o meu coração Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater, vou abrir, entrar, só bater, vou abrir, entrar.
Estou só te esperando. Vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Ei! Estamos te esperando. Queremos te ver, Senhor. Santo, Santo, Santo. Ei! Tem fogo nos olhos. Ei! Que era lindo assim. Eu abro. Bate no seu peito e fala. Coloca a mão no seu peito e fala, pode morar. Tem fogo. Tem fogo Ei, nos olhos. Eu não ei, imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. meu noivo esperar. Meu amor, a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar. Tem fogo.
vem me encontrar. E ele canta assim, ó. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar. Ele está nos chamando. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar. Vem minha noiva, vem, ele te chama. Vem minha noiva, vem me encontrar. Vem minha noiva. Oh, santo é teu nome, Senhor. Tu és adorado, Pai. Tu és santo para sempre, Deus. Tu és o único, Deus. Santo, santo, santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. O único. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo,
domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Oh Jesus, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Oh, e os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Ei! Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Ei, ele sempre será. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo clama. O teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Oh, aleluia! Teu nome é maior, Senhor. Tu és o único, Pai. Tu és o único, Senhor. Tu és aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, Senhor, incomparável, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. És aquele, ó Pai, em que me apego. Tu és a minha rocha firme, Senhor. Tu és a minha casa, ó Deus, Tu és a minha morada. Tu és o meu alicerce, ó Deus, Tu és a minha base firme, Senhor. Tu és o único, Deus. É o Senhor que me sustenta, ó Pai. É o Senhor que me dá força. É o Senhor que me toma pela mão e não me deixa cair, Deus. Que a minha vida, Pai, seja para a honra e a glória do Teu louvor para todos os dias da minha vida, Senhor. Que a minha boca exalte o Teu santo nome, Deus.
Que a minha voz seja para engrandecer o Teu nome, Deus, e para dizer o quanto Tu és lindo, o quanto Tu és maravilhoso. Que a minha boca, ó Deus, seja para declarar que Tu és santo, Tu és único, e Tu vive e Tu reinas para todos sempre, e não há outra além de Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este momento, ó Deus, por poder nos proporcionar em sentir a Tua presença, Deus. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Abra nossos olhos espirituais nessa noite, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, que possamos ter entendimento, ó Deus, para ouvir, ver e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Sinta-se à vontade em nosso meio, Deus. Tu tens total liberdade aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, te louvo e te agradeço por tudo. Você tem liberdade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Crianças. Pastora Lu, por favor. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado por esse tempo de adoração. Teu nome é sobre todo nome. É o maior, é o melhor. Obrigado, Deus. Queremos abençoar a vida da pastora Lu, que ela seja a boca do Senhor sobre a tua noiva, sobre as nossas vidas, que o nosso coração esteja aberto e que tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, que o Senhor venha com força, Pai. Faz o que o Senhor tem que fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Equipe de louvor é essa no final, viu? Amém? Eles falaram, o que vai tocar no final? Eu olhei assim, sorri e falei, não sei. Falei, Deus vai mostrando no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus é bom. O diabo não presta. E nós somos mais do que vencedores. Amém? Estamos entrando nesse final de semana tremendo. De vitória, de morte e de vitória, né, gente? Como nós amamos a Páscoa, e o pastor Murilo falou isso, e realmente é uma data tão especial para nós cristãos, que sabemos que o nosso Rei está vivo. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, e Ele é o único que morreu e ressuscitou. Ele é o único que está vivo. Ele é o único que pode todas as coisas. E Ele é o nosso Deus. E Ele mora em nós. E Ele mora dentro de nós. E Ele está nesse lugar. E Ele nos ama. E Ele quer falar conosco. Amém? Amém. Queridos, há alguns dias, Deus vem falando muito comigo. Inclusive, me levou até a fazer alguns atendimentos tão inusitados com pessoas em situação de vale, de sofrimento e de dor. E Deus falando tanto comigo sobre as estações, sobre morte e vida, sobre guerra e paz, sobre vales e montanhas. O mesmo Deus que nós amamos vê-lo nas montanhas e nos lugares altos é o Deus que está nos vales, amém? É o Deus que está na tempestade, é o Deus que acalma o mar. E
E Deus tem falado muito comigo sobre tudo isso, e a palavra de hoje é morte que gera vida. Você pode repetir comigo? A morte que gera vida. E o Senhor veio falando tantas coisas comigo, e ainda hoje quando eu orava, então eu não pregaria hoje, eu pregava na semana passada, e eu fiquei bem doente, então acabei tendo que trocar. E o Senhor preparou que fosse um dia antes de começar, então, a Páscoa. Vinha um pastor de fora também, né, e acabou não dando certo. Mas Deus está no controle de tudo, e eu creio que é algo que o Senhor quer para mim e para você nessa noite, senão não seria essa palavra, eu não estaria aqui, amém? Queridos, é inquestionável o poder de um vale. É inquestionável, pastor Alexandre, o poder de um corte na nossa carne. É inquestionável o poder de uma cicatriz na nossa vida. Porque tudo isso, Deus produz uma experiência. E é inquestionável o que Deus produz através da experiência que nós temos com Ele na nossa vida. Amém? Deus, falei dessa canção no final, porque nós sabemos, a palavra de Deus diz que Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ele é o princípio e Ele é o fim. Tudo começou nele. Tudo é dele, por ele, para ele. Amém? Todas as coisas foram criadas nele. Isso está escrito lá em Colossenses. Tudo foi criado nele. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo que está no céu, tudo que está na terra. Inclusive anjos e demônios. Tudo. Tudo foi criado nele, através dele. É por ele, para ele. Então, ele tudo fez. Ele tudo faz. E ele tudo determina. Tudo se submete a ele. Você pode repetir comigo? Tudo se submete a Ele. O seu poder, a sua soberania são inquestionáveis. E o Senhor, esse Deus, com poder e soberania, esse Deus, é o Deus que permite os vales e as montanhas. Esse Deus, que tudo sabe, que tudo pode. Esse Deus, que anjos e demônios se submetem a Ele. É o Deus que nós servimos, e é o Deus que entregou o seu Filho. Uma morte que trouxe a nossa vida eterna. Amém? Uma morte que nos deu direitos. E nós amamos o domingo de Páscoa. E eu tenho certeza que o pastor Murilo vai falar muito sobre isso esse final de semana. Eu não vou entrar muito na Páscoa. Na verdade, não vou entrar nada na Páscoa. Mas nós amamos o domingo de Páscoa porque nós celebramos a ressurreição e nós celebramos a vida. Porque é muito bom celebrar vida. E é muito bom celebrar coisas boas. É muito bom celebrar nascimento. E é muito bom celebrar vitórias. Eu tenho certeza que você ama. Quando você ganha um aumento no emprego. Quando você recebe o convite para o casamento. Quando você ganha um prêmio. Quando você ganha um presente. E é tudo muito bom, há regozijo, há alegria, mas às vezes antes desse momento, antes da medalha chegar, antes do troféu chegar, tem muita coisa para acontecer, muita dor, momentos de dificuldade, e nós não podemos esquecer que antes do domingo de Páscoa veio a sexta-feira da paixão. Para o domingo de Páscoa acontecer, teve uma morte que aconteceu antes. E eu queria trazer ainda antes da sexta-feira da paixão, porque hoje nós estamos na quinta. E você fica imaginando na véspera dessa sexta-feira, quanta angústia já estava acontecendo. Esse é o momento que o Senhor Jesus passou de uma forma tão sufocante. Mas os vales vêm para todos nós, cada um na sua área. E esse dia do vale é o dia que tem dor. É o dia que tem desespero, é o dia que tem medo, é o dia que tem traição. E a traição é uma coisa terrível, porque ela não vem do nosso inimigo. O nosso inimigo não nos trai, porque ele já é nosso inimigo. O nosso inimigo, ele já está do outro lado, ele não é nosso amigo, ele não come na nossa mesa. A traição é na nossa mesa. A traição foi na mesa de Jesus. Esse período de vale é um período de injustiças, de rejeições,
Talvez você esteja vivendo esse momento. E eu espero que você não esteja vivendo, mas eu queria te falar que nesse mundo nós passamos por aflições, Jesus falou isso. Então, se você não passou, em algum momento você vai passar e você precisa estar preparado para isso. Amém? Porque haverá injustiças e rejeições. E haverá uma sensação de abandono muito grande, porque o Senhor Jesus também sentiu isso. Você sabe que pouco antes dele ser crucificado, ele já estava ali naquele estado de desespero. E a única coisa que ele pediu para os seus amigos, seus discípulos, é: orem comigo, vigiem comigo. Estou em conflito, está difícil passar essa noite aqui. Mas eles dormiram. Talvez no momento que você mais precisar, as pessoas vão dormir e você vai se sentir abandonado. Mas eu queria te dizer que o Senhor ainda está lá. Amém? Porque o Deus das montanhas é o Deus dos vales. Você pode repetir comigo? O Deus das montanhas, Ele é o Deus dos vales. Amém? E aí, falando sobre tudo isso, e eu não quero me delongar necessariamente sobre a Páscoa, como eu falei. Consegui, pastor. Estava difícil, mas eu abri. Eu não quero me delongar, obrigada. Me delongar aqui na Páscoa, mas trazendo isso para a nossa realidade. Deus vem falando muito comigo em alguns textos de Jeremias. E eu queria falar sobre o que Deus produz nos seus filhos. Deus produziu vida eterna através do único filho dele, do filho amado dele que ele entregou por nós. Mas e o que ele quer produzir em nós? Aqui ele nos submete para que ele possa produzir em nós e através de nós. E eu quero pedir, por favor, para abrir em Jeremias 24, eu vou ler do 1 ao 10, pode ser na NAA. Jeremias 24, do 1 ao 10, amém? É uma visão que o Senhor deu ao profeta Jeremias. Quando você fala em pregar sobre Jeremias, você fala: meu Deus, né? O profeta chorão, é tristeza, dor, sofrimento, desespero. Mas eu queria te falar que a noite vai acabar bem, no nome de Jesus, amém? Porque tem promessa para mim e para você, e a palavra às vezes começa dura, mas com o Senhor sempre termina muito boa, no nome de Jesus. Diz assim a palavra: o Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: figos. E os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, que eu enviei. Quem enviou? Deus. Que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Queridos, a terra dos caldeus era a Babilônia. Hoje, se você olhar no mapa, é o Iraque, a Síria, a Turquia. Então, enviando, você imagina, enviar os filhos de Deus, imagina Deus, pegar hoje, que a gente sabe que está tendo guerra lá em Israel, pegar o povo de Israel e enviar lá, para ficar à mercê do Iraque, para ficar lá à mercê desse povo, da Síria, da Turquia. Então é isso que Deus estava fazendo naquele momento. Eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como figos bons, eu os considero bons. Meu Deus, eu peguei os figos bons, as pessoas boas, que eu considero muito boas, para enviar para o Iraque, para enviar para a Babilônia, para enviar para o vale, pastor, para o vale. As pessoas boas, que eu acho muito boas, que eu as considero boas, olharei para eles favoravelmente, e trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei, não destruirei, plantarei, não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu
coração, como se rejeitam os figos ruins. Agora os ruins, queridos. E os figos são as pessoas, repita comigo, os figos são as pessoas. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que moram na terra do Egito. Farei deles, quem fará, queridos? Deus. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra, em todos os lugares para onde os dispersarei. Serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, a eles e aos seus pais. Diga misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, porque aqui o Senhor está falando de um grupo de pessoas, subdividido em 2 grupos. E por que eu digo um grupo de pessoas? Porque Ele está falando do povo dele. Ele não está falando de um povo que está lá fora. Ele não está falando de um povo que não o conhece. Ele não está falando de um povo ímpio. Ele está falando do povo dele. E nesse momento, eu acredito que você sabe a história, o reino estava dividido, mas dividido entre o próprio povo dele. E para falar a verdade, esses 2 povos, eles continuam existindo dentro das casas, dentro das igrejas, nesse mundo atual, que agora não é mais Babilônia, mas agora Iraque, Síria, Turquia. Enfim, porque a palavra de Deus diz que muitos ouvem, mas que alguns praticam. E esse é o homem que é prudente, que firma sua casa na rocha. Mas que muitos ouvem e não praticam. E eu poderia dizer que hoje o Senhor continua falando. O Senhor continua enviando profetas. Como naquele tempo que o povo estava perdido, e que o povo estava fazendo tantas coisas erradas, e levantando altares a outros deuses, e alguns sacrificando os próprios filhos, e quantas atrocidades, e quanta coisa que Deus abominava, e a ira de Deus foi se levantando, e aí o Senhor vem e dá uma visão ao profeta Jeremias, e mostra figos bons e figos ruins, e mostra pessoas boas e pessoas ruins, mas dentro do povo dele. E sabe, o Senhor começou a falar comigo, que esse final de semana é um final de semana de muita reflexão, sobre o nosso posicionamento em Deus, a nossa casa, o nosso coração, e tudo que o Senhor faz em nós, e por que Ele faz, e como que nós vamos responder a tudo isso. Sabe, sempre vai ter filhos que aceitam o tratamento e alinham. E sempre vai ter filhos que não aceitam o tratamento e se rebelam. E esses são os figos ruins. E eu não estou aqui para dizer que figo você é. Mas eu espero que até o final dessa noite o Espírito Santo tenha falado com você. E que se você é um figo bom, se prepara para o vale. Isso vai ser para a glória de Deus. E para você subir na montanha no final, amém? Mas se você é um figo ruim, eu espero que no nome de Jesus nessa noite você se torne um figo bom, para você ter uma segunda chance, porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance, amém? Eu quero falar sobre o figo ruim, para a gente passar logo dessa parte terrível, não que a parte boa seja tão boa, porque ela também passa por momentos difíceis, mas, abra por favor Jeremias 52, do 8 ao 11, sabe gente, o figo ruim, simplesmente Deus fala assim, olha, é tão intragável, não vai dar para comer, não vai dar para fazer nada, é aquele fruto que já está totalmente perecido. Mas antes disso acontecer, o profeta continuou se levantando e falando, e Deus continuou levantando gente para alertar, e isso continua acontecendo hoje, porque as pessoas pedem conselho, ou as pessoas são aconselhadas até quando não pedem, porque estão sentadas num banco de igreja, elas estão ouvindo,
Ou às vezes não estão dentro das igrejas, mas elas estão na live e elas estão ouvindo. Então existe chance o tempo todo para nós. O tempo todo o Senhor falando. E às vezes o Senhor fala coisas que nós não queremos ouvir, como por exemplo, saia da tua terra e se submeta ao rei da Babilônia. Saia da tua terra e vai se submeter a algo que não está bom para você. Deixe de fazer algo que a sua carne se alegra tanto e faça algo que não alegra a sua carne. E aí lá dentro de nós a gente fala assim, acho que não é Deus que está falando isso comigo não. Porque isso não vai ser bom para mim. E Deus é tão bom. E Deus é tão bom que Ele precisa tratar o nosso coração, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor, Jeremias 52:8. Aquilo que o Senhor falou que faria, se o povo não se arrependesse, e Ele fez. Aqui nós vamos falar do rei Zedequias, mas não foi só com ele, na verdade muitos pereceram, mas ele foi um que teve a chance e não quis. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. Não adiantou ele não querer ir para a Babilônia. Não adiantou ele querer fugir daquilo que o Senhor tinha para ele. Sabe que em Jeremias fala sobre um cálice da ira de Deus. Assim como a gente vê Jesus falando para Deus, se for possível afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Você sabia que tinha um cálice da ira de Deus, que Deus mostrou a Jeremias e falou, manda o povo beber esse cálice. E o povo, não, eu não quero, eu me recuso. Pois Deus fez engolir goela abaixo o cálice, porque quem manda é Ele, amém? E aqui diz, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou-o com as correntes de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Então aquele que ouviu e não entendeu que ele precisava se submeter à vontade de Deus, ele precisou ter uma morte, mas não uma morte que gera vida, uma morte terrível. E eu aprendo algo muito interessante aqui, queria que você repetisse assim comigo: quem não enverga, quebra. Quem não enverga, quebra. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, aprenda a se envergar, no nome de Jesus. Isso é, se submeta a Deus, se submeta a Deus. Você já viu aquele galho seco de árvore, que você vai tentar envergar, o negócio não enverga? Quebra. Gente dura, quebra. Gente que não se submete, quebra. Gente que não aceita repreensão, quebra. Gente que acha que está certo em tudo, quebra. Mas quem é maleável, permanece. Quem se enverga, permanece. Quem sabe se submeter a Deus, permanece. Amém? E eu quero falar do figo bom. Queridos, o figo bom, aquele figo que Deus falou assim, olha, eles são bons aos meus olhos, então agora eu vou dar uma rochada na vida deles, porque eles são muito bons, e eles vão suportar esse negócio. Vale não é uma coisa divertida, mas o Senhor nos faz passar. Deus deseja nos alinhar e nos realinhar, porque Ele quer um caminho que produza vida e não morte. Para esses, olha como que é interessante. Vocês lembram tudo que nós lemos, eu não vou ler novamente, mas fala, Ele leva para a Babilônia. Ele leva lá para o meio do inferno, no vale. Ele leva. Aí fala, ó, eu vou levar, mas eu vou plantar e não vou arrancar. Eu vou olhar com favor quando vocês estiverem lá, no vale. Você vai estar sofrendo, problema de doença,
Às vezes você vai estar sendo traído, vai ter um problema no relacionamento, um problema em casa, um problema com o filho, um problema com o marido. Eu estou olhando com favor. Eu vou edificar você e não vou destruir. E depois eu vou te trazer de volta para a terra que eu já te dei, mas que você não está tendo como possuir nesse momento. Amém, igreja? Amém? Vamos ler Jeremias 27, do 4 ao 7. Eu achei tão interessante essa parte desse texto, que quando Deus manda, até o diabo obedece. Olha o que está escrito lá. Ordene-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor. Quem entregou? Deus. Rei da Babilônia, agora o diabo, meu servo. E aí Deus olha e fala assim: olha, enquanto você está reclamando lá do seu patrão, do seu líder, do seu vizinho, que às vezes está endemoniado, você já pensou Deus olhar para você e falar assim: olha, eu fiz a terra, eu fiz os animais, eu fiz tudo, eu dei tudo, e eu posso te colocar na mão do teu vizinho endemoniado, porque ele me serve. Todo mundo me serve, porque eu sou soberano, eu sou Deus. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero e com quem eu quero. E sabe o que você faz? Se submete. É assim que funciona. Porque isso gera vida. Meu servo. Meu Deus, e a gente ficava lendo lá no livro de Daniel e fala: oh, Daniel, na mão de Nabucodonosor, servo de Deus. Até os animais selvagens eu entreguei a ele para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Abre, por favor, a RA, por favor. Eu quero ler esse verso 8 de novo na RA. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo. Eu quero que você grave essa palavra no seu coração. Repete comigo: jugo. Jugo. Deus colocou o povo debaixo do jugo de Nabucodonosor. Queridos, figos bons vão para os vales. Figos bons vivem guerras espirituais e profundas nesses vales. Filhos bons, é Ele que leva. Filho bom é Deus que leva. Sabe, Jesus foi levado para o deserto por Deus, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado para o deserto por Deus, para ser tentado pelo diabo. E por que eu não quero ir? E por que você não quer ir? Jesus foi levado. Sabe, é Deus que leva. Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, para ver aquela destruição, aquele desespero, aquele cemitério a céu aberto, aquele negócio, aquela visão, que depois ficou bonita, mas no início, meu Deus, morte, destruição, sofrimento e dor. Ele foi levado. Se você é figo bom, você será levado. Olha para quem está do seu lado. Se você é figo bom, você será levado. E sabe o que você faz nesse momento? Submeta-se a Deus e resista ao diabo. Submeta-se a Deus e resista ao diabo. Submeta-se a Deus e resista ao diabo. Porque foi isso que o povo que foi para a Babilônia, que saiu vencedor dessa história. E nós conhecemos mais precisamente a história de Daniel e seus amigos. Mas muitos obtiveram vitória até o final, ficando naquele período de vale, na Babilônia.
porque eles se submeteram a Deus, mas resistiram o diabo. Nabucodonosor, uma figura demoníaca, uma figura de diabo. Eles se submeteram a Deus. É para ir para a Babilônia, nós vamos. Mas nós vamos cumprir os princípios de Deus, ainda que dentro da Babilônia. E isso vai ser muito difícil. Porque você resistir o diabo dentro da igreja é uma coisa. Agora, resistir o diabo fora da igreja é outra coisa. Você resistir o diabo aqui dentro de Israel, na minha terra, no meu aconchego, na minha casa, do meu jeito, é uma coisa. Você resistir o diabo aqui, debaixo do jugo de Nabucodonosor, com o jugo de Nabucodonosor em cima, com risco de morte a todo momento. Você conhece todas as histórias, sabe que foi para a cova dos leões, não morreu, sabe que foi para a fornalha, mas não se queimou, porque Deus nos guarda. Agora, sabe uma coisa interessante que o Senhor ministrou comigo? Que nós vivemos muitas guerras espirituais. E nós já pregamos sobre muitos tipos de guerras espirituais. E existem muitas armas espirituais para as guerras espirituais. A adoração é uma poderosa e eu amo essa arma de guerra. É uma que eu utilizo muito. E eu sei que você também. A oração é outra. A palavra declarada é outra. O jejum, há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Agora eu te pergunto, o que quebra o jugo? O que quebra o jugo? O que quebra o jugo e despedaça o jugo é a unção. O que quebra e despedaça o jugo é a unção. E o Senhor ministrou comigo que há guerras espirituais que você só vai conseguir vencer com a unção de Deus na sua vida. Porque nessa situação, eles estavam debaixo do jugo de Nabucodonosor. A palavra diz que eles ficaram debaixo do jugo, e lá em Isaías está escrito que o que quebra e despedaça o jugo é a unção. Agora eu te pergunto, como que a gente consegue unção, pastor Alexandre? Porque então não tem uma receita de bolo, sabe? Um método não vai te tirar do vale. Olha, 5 dias para sair do vale. Agora eu vou te dar 3 situações, a receita para sair desse momento que você está vivendo. Eu vou fazer agora um aconselhamento, e desse aconselhamento você já vai sair do seu vale. Eu vou te dar aqui um passo a passo para sair do vale. Não tem, porque esse vale era um jugo. E o jugo só é quebrado com a unção. Então eu preciso de unção. E a unção vem de Deus. E a unção, nós falamos, ela é simbolizada pelo óleo. E o óleo da unção. Como que se produz esse óleo? É na pressão. É na perseguição. É na dor. É suportando o sofrimento. Sabe como o Senhor vai aumentar o seu nível de unção para quebrar o jugo de Nabucodonosor na sua vida? Pressão. Pressão. Perseguição. Guerra. Talvez a guerra aumente. Você já viu aquela prensa de azeite? Você já deve ter visto na internet, tem uns videozinhos que passam. Eles vão apertando assim e desce o azeite. Aperta mais um pouco, dói até de olhar, pastor Alexandre. Eu olho aquilo e falo, meu Deus, coitada dessa azeitona. E prensa, para descer o óleo, o azeite, a unção. Então você imagina as pressões que Daniel e seus amigos viveram para que aumentasse o nível de unção e fosse possível quebrar o jugo de Nabucodonosor. E nós sabemos que ele foi quebrado, amém? Agora, é interessante que o fim de tudo isso, qual é o fim que o Senhor queria para tudo isso? Nós lemos lá em cima, e eu quero ler aqui de novo, que está em Jeremias 24, vai ser o verso 7, 24, 7. Olha o que diz a palavra. Eu lhes darei um coração. Isso depois que tivessem passado por tudo lá.
para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Então, depois dessa troca de coração, que o pastor Jefferson está pregando sobre o coração na EBD, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltaram para mim de todo o seu coração. Domingo o pastor Murilo falou bastante sobre a intenção, a motivação, e Deus está sempre muito preocupado com o coração, porque o fim de tudo isso é tratar o coração para possuir a terra que já é sua. O fim de tudo isso é tratar o coração para receber a promessa que já é sua. O fim de tudo isso é te preparar e te habilitar para viver a promessa que já é sua. E talvez você tenha recebido muitas promessas, além de tudo que a gente lê na Bíblia, mas talvez promessas muito específicas e pessoais. Mas Deus vai ter que tratar esse coração para recebermos essas promessas. E às vezes a gente se acha muito crente como Pedro. E quando Pedro se achava tão crente depois de ter andado anos ali com Jesus, discípulo de Jesus, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, é o seguinte, eu vou deixar Satanás peneirar você, mas eu vou ficar aqui orando para você não desfalecer. Porque se você não desfalecer e perseverar bastante, o seu coração vai ser trocado. Mais ou menos assim que Jesus falou, você vai se converter, porque você ainda não é convertido. E quando você se converter, você vai conseguir cuidar dos seus irmãos. Eu creio que Pedro era um figo bom em treinamento. Amém? Então nós queremos conseguir confiar em Deus, e a gente precisa disso, e a gente ora tanto e fala: Deus, por favor, eu preciso confiar no Senhor para eu conseguir viver esse momento tão difícil que eu estou passando. Senhor, eu confio no Senhor. E tem hora que a gente não está confiando, mas a gente está declarando para confiar. Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor é bom. E Deus está olhando para a gente e fala assim: sou eu que não confio em você. Porque eu sou confiável, mas você não é. E sabe de uma coisa? Deus não vai depositar unção em quem não é confiável. Você acha que Ele vai entregar coisa boa para quem é ruim? Então, o Senhor precisa tratar o nosso coração, para que o nosso coração se torne confiável, e Ele possa derramar a sua unção, e com essa unção a gente possa quebrar o jugo, e sair desse vale no nome de Jesus, e possuir a terra que já é sua, e possuir a promessa que já é sua, no nome de Jesus. Amém? A gente vê que é um ciclo, o Senhor nos coloca no vale, porque Ele precisa tratar o nosso coração, Ele falou isso, tratar o nosso coração, e nós não somos confiáveis, mas aí a gente precisa da unção para quebrar o jugo que está nesse vale. Então Ele vai ter que trabalhar e pressionar, e para aumentar esse nível de unção. Amém? E o que nós fazemos nesse tempo? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, tem muitas promessas para a noiva dele, e tem muitas coisas maravilhosas para acontecer. Eu quero, quem quer, amém? Nós queremos, e nós recebemos já no mundo do Espírito, e de verdade, queridos, eu sou uma pessoa que acredito, e eu acredito tanto, que de vez em quando tem algumas situações que acontecem, não de Deus, mas com pessoas, e às vezes o Lucas olha para mim, meu marido, ele fala: é sério que você está acreditando que é desse jeito? Eu falo: amor, eu acredito, eu estou sempre acreditando. Sabe, igual criança de 5 anos, eu acredito muito nas coisas, sabe? Muito. E eu acredito nas promessas de Deus. E não só todas que estão na palavra, mas eu acredito em tudo que Ele já falou para mim. Eu acredito. E eu sei que você também acredita. E isso é maravilhoso. Mas a gente acredita e faz o quê? Por exemplo, tem algumas palavras que talvez você tenha recebido, que são específicas para a sua casa e para a sua família. Assim como Jeremias foi lá e falou para o povo, teve um monte de gente que acreditou e falou: beleza, estou indo para a Babilônia, já sei que o negócio vai dar tudo errado. Mas sabe o que é o maravilhoso? É quando você conhece a palavra de Deus. Só fazendo um parênteses aqui, lá no final da história de Daniel teve um insight de Deus, uma revelação de que estava se cumprindo aquele período que ia se findar. Agora, como que ele sabia que estava se cumprindo? É porque ele conhecia a palavra, ele vinha na EBD. Amém? Ele foi um jovem criado indo na igreja, ele foi um jovem criado indo na escola bíblica, ele foi um jovem criado indo nos cultos. E ele conhecia a palavra. E nós não lemos a palavra, não conhecemos a palavra, então as coisas começam a acontecer à nossa volta, você está lá voado,
sem saber o que está acontecendo. Nós precisamos conhecer. Amém? Deus vai revelar o que para a gente se a gente não conhece? Sabe, eu advogo tem 22 anos. E às vezes eu estou numa situação e eu não tenho como falar assim, Deus me faz lembrar um artigo que eu nunca li. Sabe, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é eu estar num momento de pressão e ter que resolver uma situação e eu orar e falar assim, ai Deus, de onde que é mesmo essa história aqui? E aí o Senhor me faz lembrar algo que eu já li, que eu já aprendi, que eu já executei. Então, nós precisamos aprender a palavra. E eu quero falar sobre esse tempo de espera da promessa, Jeremias 29, do 4 ao 7. Eu acho tão maravilhoso isso, porque eles iam para a Babilônia, debaixo do jugo de um demônio, ficar lá, sofrendo, passando todo aquele período de pressão, produzindo a unção para quebrar o jugo, né? E para trocar o coração para receber a promessa no final. Eles tinham toda essa palavra, eu serei o seu povo, né? Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu vou trazer de volta para a terra, eu vou tratar vocês com favor. Olha que bonito, um monte de promessa. E daí eles ficam lá naquela situação difícil, esperando o tempo da promessa. E o que eles faziam? Ia ficar chorando, morrendo, sofrendo, desesperando? O que você vai fazer enquanto você está esperando a promessa? Vai ficar sentado no sofá da sua casa, olhando? Hoje não chegou, hoje não chegou. Será que vem amanhã? O que você vai fazer? Ou vai ficar irritado com Deus porque ainda não chegou, vai ficar bravo? Porque, graças a Deus, nessa época, Deus ainda falou o tempo que ia vir. Mas eu não sei se para você falou, para mim não falou. Eu tenho algumas promessas que Deus não falou. Esse ano é o ano que vem, é semana que vem, é daqui 3 meses, é daqui 10 anos. Você está lá. O que você vai fazer? Eu vou te falar o que você vai fazer, porque o Senhor falou. Está lá em Jeremias 29:4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Você vai para o vale, você faz isso daqui. Construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu vos deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, viva em paz. E cumpra Gênesis, porque é tão maravilhoso que isso daí estava mais ou menos escrito em Gênesis do mesmo jeito. Quando Deus acaba de criar o homem, é o que Deus sempre mandou a gente fazer. Ele vai lá e fala assim, domina sobre tudo, os animais, domina sobre a terra, se multiplica, vai. Deus não falou isso? Está escrito isso lá em Gênesis. E ele continua falando. E ele falou lá em Jeremias, ele está falando hoje, ele continua falando. Ei, vamos buscar a paz. Vamos viver a paz. Vamos aguardar em paz. E vamos orar pelo lugar que nós estamos, seja no vale ou na montanha. Amém? Então, o tempo que nós formos aguardar, nós vamos estar com o Senhor, aguardando, confiando e trocando o nosso coração e aumentando o nível de unção. Amém? Queria que você ficasse de pé, que a equipe de louvor viesse para cá, porque eu quero falar um último item, mas você vai levantando aí. Eu quero falar sobre a parte boa do figo bom. E eu espero em nome de Jesus que até o final dessa noite, quem era bom continua melhor ainda, e o que era ruim está se tornando figo bom, amém? E eu creio que toda a palavra do Senhor é para um alinhamento das nossas vidas, e algo que o Senhor quer fazer, e nós precisamos entender que nós cristãos, nós enxergamos as guerras, e nós não queremos ficar no meio delas, nós não queremos. Um ambiente de guerra é um ambiente muito ruim. É um ambiente que não é favorável para nós. Quando você está no emprego e existe perseguição, a primeira coisa que você pensa é sair daquele lugar. E às vezes é para você sair mesmo. Você precisa orar e ter direção de Deus. Eu não estou falando, fique e vai morrer lá. Não é isso que eu estou falando. Mas quando existe uma palavra, escolha cumprir a palavra. Não importa o preço que você vai pagar. Porque nesse caso, eles tinham uma palavra. Eu amo os ensinamentos dos coaches. E eu já fiz curso com alguns coaches que a gente fez, aprendeu muita coisa boa. E só tem uma coisa que eu não consigo concordar. Que é assim, que a gente só vive
aquilo que a gente aceita. Então, se você não está aceitando uma coisa, é só você sair daquilo. Porque é aquilo que você tolera. É só você não tolerar. Mas sabe, tem coisa que você vai ter que tolerar. E quando falam isso, estão desprezando que quando você tem uma família, você vai tolerar a sua família. Porque você vai manter essa família para a glória de Deus. E quando você tem um esposo e uma esposa, no dia ruim, você vai tolerar. E se você tem um filho com problema, você vai tolerar. E se você estiver num lugar que está te espetando, mas o Senhor falar para você, você vai ficar lá. Então você vai ter que ficar lá. E se for um vale, se for a Babilônia, você vai ficar. Até o Senhor te trazer de volta. Até o Senhor aumentar o nível de unção. Até o Senhor trocar o seu coração para você poder possuir a terra que Ele já te deu. Porque existe uma diferença muito grande entre propriedade e posse. E eu tenho lido muito sobre isso também. Eu falo, Deus, parece que eu fiz direito para entender isso. Porque Deus, desde Abraão, Ele vai lá e fala assim, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te dar, que eu estou dando para você. E Ele deu, está dado. Ele já deu. Está dada, a escritura está passada. Você sabe o que é escritura passada? É um documento. O negócio é seu. Quem tem uma escritura de uma casa, tem uma casa, pastor Alexandre. Quem tem uma escritura de uma fazenda, tem uma fazenda. Agora talvez você não exerça posse sobre aquele lugar. O povo tinha a propriedade da terra prometida. O povo tem a propriedade das heranças. O povo tem a propriedade das promessas. Eu tenho a propriedade das promessas. Você tem a propriedade das promessas. É direito meu, é direito seu, é sua herança, é minha herança em Deus. Somos filhos dele. Amém? Agora, somos donos de tudo. E aí, diante da terra prometida, nós temos a história de Josué com a conquista. Como assim? Que palhaçada é essa? É meu? Como assim eu tenho que conquistar o que é meu? Como assim eu tenho que tirar inimigos da terra que é minha? Como assim eu tenho que lutar? Sabe por quê? Porque a posse vai depender de nós. A posse vai depender de mim e de você. A posse vai depender do quanto você vai se envergar para Deus. A posse vai depender do quanto você vai se submeter a Deus. A posse vai depender do quanto nosso coração está preparado para possuir. A posse tem inúmeros requisitos. Porque dar algo é muito fácil e Deus já deu. É meu, é seu, amém. Está escrito na palavra. Ninguém vai mudar isso. Agora, vai morrer sem possuir? Igual os Edequias? Eu vou acabar com você. Na terra que eu dei, não vai possuir não, vou acabar. Ou nós vamos sair vitoriosos, filhos bons, corações trocados. Queridos, eu sei que é um pouco duro. Só um pouco. Mas os valens fazem isso conosco. Eu tenho 44 anos e eu passei por alguns vales. E eu sei que você também passou. Cada um tem o seu. E a primeira reação quando você está diante de um vale muito difícil, da sombra, da morte, é você falar, eu não aceito essa situação. Tá bom. Então agora você vai ficar 1 ano e meio nele. Então criança birrenta não ganha doce no final. Não é a birra que a gente vai fazer para Deus, que vai fazer os demônios saírem. Não é a birra. É a nossa sujeição à vontade do Senhor. É a nossa submissão ao que está escrito na palavra. E é tão maravilhoso que o Senhor vem
em Jeremias 29, do 11 ao 14. Vamos colocar, por favor. E olha o que o Senhor diz para mim e para você. Eu falei que ia terminar bem, amém? O Senhor tem final feliz para figo bom. Tem figo bom aqui? Amém? O final feliz para o figo bom é assim. Ei, Yamir de Nova Mutum, vocês são figos bons. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Ei, amanhã é um dia bom para isso, amém? E eu vos ouvirei. Mas escute, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Aqui continua a parte dos que vão mal. Mas o Senhor quer ser achado por nós. E o Senhor diz: vocês me invocarão, me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração, com um coração trocado, com um outro nível de unção. Então eu vou entregar as promessas. Então eu vou trazer vocês de volta. Então vocês vão possuir o que já é de vocês. Então será o tempo que às vezes nós tanto ansiamos, mas o Senhor, no nome de Jesus, quer falar comigo e com você sobre esse tempo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e eu quero orar com você e declarar que é o Senhor que governa sobre reinos, sobre governos. Não importa quem está do seu lado, não importa quem está acima de você ou abaixo de você, seja na empresa, seja na cidade, seja no governo, no estado, não importa as lutas da nossa casa, não importa as lutas da nossa mente. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas nessa noite. Pai, esse tempo de reflexão, e nós queremos ser esses figos bons. Deus é o figo bom que é alinhado, e eu quero declarar, nós queremos ser alinhados em todo tempo. Deus, se há vales, Deus, nós queremos, se possível for, afaste de nós, Pai, esses vales. Os vales são dolorosos, Pai, os vales são difíceis. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. E nós cremos nisso, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas à tua vontade. Nós entregamos as nossas vidas, Pai, à tua majestade. Nós entregamos as nossas vidas e rendemos. Declaramos que rendidos estamos. Se você quer declarar essa palavra, vai se curvando aí no seu lugar. Eu não vou te chamar aqui para frente. Eu não quero te expor se você é figo bom ou figo ruim, você sabe. Mas vai se curvando aí no seu lugar, declarando: eu estou rendido a ti, Pai. Num ato profético eu declaro nesse momento: eu estou rendido a ti, Senhor. Eu estou rendido à tua soberania. Eu estou rendido à tua vontade. Eu estou submisso à tua vontade. Eu declaro que a minha casa se submete à sua vontade. Eu declaro que a minha família se submete à tua vontade. Eu declaro que os meus filhos se submetem à tua vontade, Pai. Porque eu sei, Senhor, que a sua vontade, ainda que haja vales, ela produzirá vida.
e eu quero te buscar, e eu quero te encontrar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, queremos declarar, Pai, essa verdade, Pai, através dessa canção, Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Teu nome, Jesus. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Oh Jesus, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Declaramos, Senhor. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás, tu Senhor. sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Oh, Jesus, declaramos, Pai, que nós reconhecemos Teu poder, Tua majestade, Seu domínio. Anjos e demônios se submetem ao poderio do Senhor. Pai, nós declaramos, o Senhor Jesus, Ele se submeteu à sua vontade, Pai. O Senhor Jesus, sendo seu Filho, o Filho de Deus, também parte com Deus, Deus Filho, se submeteu à sua vontade. E nós declaramos que nós somos um povo que se submete à sua vontade, Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, inclinamos, Pai, o nosso coração e clamamos, Pai, alinha a sua noiva, alinha as nossas casas, alinha, Senhor, os nossos corações, alinha, Senhor, as nossas emoções, alinha, Senhor, porque nós queremos, Pai, viver tudo que o Senhor tem para nós. Nós declaramos, o Senhor é o nosso Deus. Você pode levantar suas mãos e declarar: Senhor Jesus, eu me submeto à sua vontade, ao seu poder, ao seu senhorio, à sua soberania. Eu te reconheço, Senhor, não somente como meu Salvador, mas como o Senhor da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar ministrando ao seu coração. Que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações. E mostrando em todo o tempo tudo aquilo que Ele quer. Mas mais do que mostrar aquilo que Ele deseja, mais ainda do que Ele falar, eu oro e peço que nós possamos ouvir e obedecer no nome de Jesus.
como o homem prudente que pratica aquilo que o Senhor ensina, amém? Queridos, estamos encerrando, ou melhor, começando esse final de semana fantástico na presença do Senhor. Amanhã nós temos o dia todo, a partir das 5 da manhã, né, pastor Murilo? Um relógio de oração, venha a hora que você quiser. Algumas pessoas estão na escala, mas vai estar aberta a igreja o tempo todo. Venha, ore um pouco, converse com Deus, fale, receba revelação de Deus para a sua vida. Na presença do Senhor há revelação dos céus, amém? O Espírito Santo vai falar com você, eu tenho certeza, vai te tocar e você vai ser cheio do Senhor. À noite nós vamos estar aqui reunidos a partir das 19 horas para um tempo de adoração, daí com toda a equipe fazendo o encerramento desse tempo de oração e adoração, amém? Sábado vai ter as atividades normais, à noite, pastora, vai ter o culto dos jovens normal? À noite, culto ativo, uma bênção, 19 horas, amém? Domingo, escola bíblica, caiu bem a parte ainda da Páscoa, né, pastor Jefferson? Então venha participar da IBD e à noite um culto maravilhoso, celebrando o Rei dos Reis que venceu a morte, amém? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, que é rica, poderosa, nos ensina, nos alinha, Pai, nos exorta, nos conforta, nos consola, e nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela sua presença neste lugar, te louvamos, Pai, porque o Senhor passeou nos meios dos louvores, te louvamos, Senhor, porque a sua presença é real, poderosa, porque a sua palavra é eficaz e porque nós estamos reunidos com o Senhor. Obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada vida, cada família que está conosco aqui, que está conosco online. Pai, no nome de Jesus, abençoa essas vidas, que nós possamos ir na paz do Senhor para as nossas casas, no nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe, vai na paz dele. Queridos, encontro com Deus também, vamos estar fazendo inscrição, porque logo depois, agora, na próxima semana já encontro, tinha esquecido, então última semana faça a inscrição que não fez, amém?